Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 7º Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá a todos, a todas, todes. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento em que estarão acompanhando a essa apresentação do 7º ciclo, que eu apresentarei uma pesquisa desenvolvida. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela com vocês. Irei apresentar para vocês um artigo, a pesquisa Integrando a Cultura Local na Educação Infantil, a Comunidade Caiçara da Ilha dos Valadares, Paranaguá, Brasil, local de onde falo. Eu sou o pedagogo responsável por um CMEI localizado nesta ilha icônica, né? É uma ilha com uma forte herança cultural, com várias tradições, e nós temos orgulho de apresentá-los a toda a comunidade científica. Estamos localizados em Paranaguá, uma cidade portuária histórica com 377 anos no sul do Brasil. Somos uma das primeiras cidades de colonização portuguesa, e por isso temos alguns traços bem marcantes da cultura, um centro histórico conservado, patrimônio tombado pelo governo federal, pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, e temos essa ilha, que está localizado o CMEI Arcelina Ana de Pina, uma instituição de educação infantil que atende crianças de 2 a 4 anos de idade, localizadas no bairro 7 de Setembro. O bairro 7 de Setembro é uma parte da Ilha dos Valadares, é um maior bairro populacional de Paranaguá, com 40 mil habitantes. São 3 CMEIs, 3 escolas, um colégio, 3 CMEIs que atendem crianças de educação infantil, 3 escolas que atendem crianças da educação, do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, uma faixa que compreende de 6 a 10, 11 anos. Um colégio estadual que compreende as crianças que estão de 12 a 18 anos. E a Ilha dos Valadares, ela tem as suas peculiaridades, as suas características, suas características únicas, que não posso dar muito spoiler aqui para vocês. Dentro da nossa rica herança cultural, temos o Fandango Caiçara, é uma celebração de dança, de música, de atuação, de expressão cultural, caracterizada pelos instrumentos, pelo tamanqueado, a batida do tamanco no tablado de madeira. Temos esse senhor que é um mestre Zé, que é um mestre fandangueiro, ele produz os instrumentos em seu ateliê, em sua casa, ele toca os instrumentos, ele é uma persona conhecida, eu não tenho palavras para expressar o mestre Zeca. E aí, ele é um senhor que reside próximo do CMEI e que contribui para as nossas atividades educacionais. Esse estudo, ele foi realizado com essas crianças, essas maravilhas do meu dia a dia. Essas são crianças de 2 a 4 anos de idade, que residem na comunidade. E a nossa pesquisa foi investigar quais eram as percepções delas sobre a cultura caiçara no ambiente escolar. Então, assim, a gente tem uma ascensão da igreja evangélica pentecostal, neopentecostal, que tem esses atritos com as culturas, com as tradições, e aí nós queríamos saber quais eram as percepções dessas crianças. Então, por isso a gente desenvolveu o estudo. Essa é uma parte da equipe que trabalha no CMEI Arcelina Ana de Pina. Somos uma instituição com 4 salas, divididas por cores. Nós temos essa sala, nós estamos a sala verde, ao fundo dá para ver um pedacinho da sala laranjada. Ainda há uma sala azul e uma sala cor-de-rosa, e cada uma tem a sua intencionalidade para trabalhar com a educação infantil. Seguimos os eixos temáticos da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, além do Currículo Municipal de Educação. Então, assim, o que são os caiçaras, né? Ele deriva do termo tupi-guarani, ca-mato, e sara, armadilha. É um povo tradicional do litoral sul brasileiro, que compreende do sul do estado do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Paraná, até Santa Catarina, e preserva suas práticas como o fandango, a culinária, o artesanato, a pesca artesanal. Então, aqui nós temos uma imagem ao fundo para que vocês vejam as crianças atreladas a esse meio de pesca, essa área de manguezal, essas tradições de casas mais simples,
mas também que eles têm uma forte ligação com a culinária, então, assim, o peixe está inserido na sua alimentação escolar, além do barreado, que é um prato típico local, a farinha, a banana, as frutas e outras. Então, o objetivo desse estudo, ele foi compreender como que as crianças, elas percebiam e vivenciavam essa cultura. Porque muitas vezes nós falamos na educação de algo muito utópico. Nós, brasileiros, estamos sempre fazendo uma questão eurocêntrica, né? A cultura que vem da Europa, os grandes pintores, os grandes nomes da literatura, os grandes monumentos, e nós acabamos esquecendo de como nós também produzimos essa cultura, como nós também somos agentes culturais. E daí fomos buscar de que forma que essa cultura influenciava a identidade deles. Porque quando nós falávamos de determinadas representações, eles tinham esse conhecimento. E daí traçamos uma reflexão sobre os desafios da cultura caiçara com as mudanças socioeconômicas. Então, a metodologia foi bem qualitativa, lúdica, porque estamos falando de crianças de 2 a 4 anos, e tivemos que adaptar as práticas, os diálogos para com eles. Então, isso foi inserido em meio a brincadeiras, as observações no CMEI, e com isso temos uma etnografia, natureza, e analisamos o cotidiano escolar das crianças. As nossas descobertas são que há uma sensibilidade cultural por parte dos pequenos, mesmo na primeira infância. E nós não tínhamos essa percepção, porque pensamos que os adolescentes, os jovens, teriam esse apego à cultura local. E percebemos que também na primeira infância isso acontece. A curiosidade, o afeto pelas práticas como a pesca, a vida comunitária, também fazem parte do cotidiano, visto lá na primeira imagem, quando a gente tem uma ilha, né, as construções, as casas, elas são muito próximas, o que fazem um adensamento populacional muito forte. Com isso, eles têm uma forte relação com seus vizinhos, que normalmente são parte de sua família, primos, os tios, os avós. Também há uma conexão deles com a cultura e com a preservação ambiental, porque muitos saem pescar com os pais, com os avós, fazendo passeios de barco, eles vão às outras ilhas, eles vão às outras comunidades e outras festividades, eles passam o final de semana na casa de outro parente que está em outra ilha, então eles navegam pelo rio Tiperi, pelos canais, pelos mangues, pela Baía de Paranaguá. Com isso, eles também têm um apego à cultura, em relação ao fandango, na qual eles estão trajados para uma apresentação. Temos o grupo de fandango mais jovem do Brasil, com criança de 4 anos. E aí eles têm esse apego com a cultura, então eles já sabem o ritmo da música, eles sabem os passos, algumas letras, e também com a culinária. Eles não têm essa frescura de não comer o peixe, de não gostar da banana, de não comer a farinha. Sempre que nós temos brócolis, o brócolis acaba, então eles têm esse apego. As contribuições do estudo é que nós damos voz às crianças que muitas vezes são silenciadas, e eles puderam expressar, puderam contar, puderam narrar as suas vivências, o seu dia a dia. Então há também essa troca com o professor-aluno, essa relação entre comunidade e escola, entre a comunidade e o ambiente externo para outras associações culturais. Isso também mostra que as crianças já constroem a sua identidade cultural. Eles sabem que eles moram na ilha. Eles sabem o valor que a Ilha dos Valadares possui para o município de Paranaguá. Eles sabem a preservação do mangue e que isso tem que ser a partir deles. E reforça a importância das práticas pedagógicas entregues à cultura local. Então, a gente não pode trabalhar um currículo na educação infantil que não vai integrar a gastronomia, que não vai englobar o fandango, que não vai englobar as personalidades que vivem ali, o barco, a pesca, a casa, a árvore. Como consideração final, a gente vai ter que as crianças são os guardiões dessa cultura caiçara, eles também fazem parte de um projeto de guardiões dos manguezais, guardião da cultura. As políticas educacionais, elas devem incluir, então, as experiências culturais das crianças, então a gente precisa sempre reformular as nossas práticas pedagógicas, colocar no nosso projeto político do pedagógico, que é um documento que norteia a instituição escolar, o fandango, a cultura, a gastronomia. A gente precisa educar com base nessa cultura para que eles possam preservar. Em meio a isso, serem uma frente contra o eurocentrismo,
contra o imperialismo norte-americano e preservar nossas culturas brasileiras. Então, vocês puderam acompanhar aí ao longo de algumas imagens as crianças em suas práticas pedagógicas, com os seus parceiros, e eu espero que tenha contribuído para uma discussão e também para uma reflexão de todos. Agradeço, fico à disposição e também faço um convite que venham conhecer a Ilha dos Valadares aqui em Paranaguá. Um abraço a todos, a todas, até mais, tchau, tchau. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.